Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Muita paz para todos nós, para a nossa casa planetária, para os nossos lares. Em nome de Jesus, o nosso mestre, o nosso guia e modelo. E na nossa reunião na noite de hoje, vamos agradecer primeiramente a oportunidade de estarmos reunidos em seu nome para aprender no Evangelho segundo o Espiritismo, os ensinamentos de nosso mestre, da espiritualidade superior, para que na nossa reunião de hoje, os ensinamentos que nos serão passados, possamos aprender e procurar colocar em prática no nosso dia a dia, para que todos nós, espíritos habitantes deste planeta, trabalhemos incessantemente no amor do Cristo, no seu Evangelho, para que o nosso mundo, a cada dia, possamos combater o mal que ainda persiste, as turbulências, através da doutrina consoladora que é o Espiritismo. Muito obrigado a todos e os nossos lares, neste momento, sendo amparados, sendo protegidos pelos irmãos da espiritualidade, tenhamos a paz e o equilíbrio e o entendimento necessário no estudo desta noite. Do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, hoje estudaremos do capítulo Sede Perfeitos, que é o capítulo 17, o item 8, que tem por título A Virtude. E como sempre fazemos, vamos ler toda a mensagem e depois retornaremos fazendo os comentários naquilo que achamos oportuno para nós no nosso dia a dia, para os irmãos que nos ouvem, que participam conosco desta explanação e estudo. A virtude. Item 8. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, quase sempre as acompanham pequenas enfermidades morais que as desornam e atenuam. Não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia. E tem o vício que mais se lhe opõe, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de estadiar-se. Adivinham-na. Ela, porém, se oculta na obscuridade e foge à admiração das massas. São Vicente de Paulo era virtuoso.
Era virtuoso e o digno curador, e muitos outros, quase desconhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que fossem virtuosos, deixavam-se ir ao sabor de suas santas inspirações e praticavam o bem com desinteresse, completo e inteiro esquecimento de si mesmos. A virtude assim compreendida e praticada é que vos convido, meus filhos, a essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita. É que vos concito a consagrar-vos. Afastai, porém, de vossos corações tudo o que seja orgulho, vaidade, amor próprio, que sempre desadornam as mais belas qualidades. Não imiteis o homem que se apresenta como modelo e trombeteia. Ele próprio, suas qualidades, a todos os ouvidos complacentes. A virtude que assim se ostenta esconde muitas vezes uma imensidade de pequenas torpezas e de odiosas covardias. Em princípio, o homem que se exalça, que ergue uma estátua à sua própria virtude, anula, por esse simples fato, todo o mérito real que possa ter. Entretanto, que direi daquele cujo único valor consiste em parecer o que não é? Admito de boa mente que o homem que pratica o bem experimenta uma satisfação íntima em seu coração. Mas, desde que tal satisfação se exteriorize, para colher elogios, degenera em amor próprio. Ó vós todos a quem a fé espírita aqueceu com seus raios, e que sabeis quão longe da perfeição está o homem. Jamais esbarreis em semelhante escolho. A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros. Contudo, dir-lhes-ei, mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente se hão perdido. Pela humildade é que um dia elas se hão de redimir. Assim na mensagem, François Nicolas Madeleine, Paris, 1863. François, né, Nicolas Madeleine foi um cardeal de França. Ele reencarnou no dia 28 de dezembro de 1795, na França. E desencarnou no dia 29 de dezembro de 1862, em Paris. Então, esse irmão, esse cardeal, vem no Evangelho segundo o Espiritismo, né, dar a sua mensagem para contribuir para nós, na noite de hoje, com esta maravilhosa mensagem, nos dando a oportunidade desse estudo, dessas reflexões. Então, agora vamos relendo e tecendo nossos comentários. Logo no início, nos é dito o seguinte:
A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ora, mas o que é o homem de bem? Não é? Eu fui dar uma olhadinha neste mesmo capítulo, no item 3, que fala do homem de bem, diz o seguinte: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Não vamos ler toda a mensagem do homem de bem, mas quando nós lemos esta mensagem do homem de bem, uma coisa lá é bom nós atentarmos. Ele fala das virtudes divinas que deu a nós. Em nenhum momento na mensagem é afirmado que o homem de bem é o bom religioso. Não tem, não fala isso. O homem de bem é o que pratica as leis divinas. Não é? É o que pratica o amor no seu mais alto grau. E nós ainda estamos muito aquém de sermos um homem de bem. Por isso que aqui, na questão da virtude, logo no início da frase, né, ele afirma o quê? No mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Logicamente, é que a virtude, ela tem digamos assim, mostra uma visão completamente diferente do que nós, a humanidade reencarnada, entende como virtude. Muitos dão os seus conceitos, os seus sistemas sobre o que ele acha o que é virtude. Ora, nós espíritas temos que entender virtude, temos que praticar virtude segundo os ensinos de nosso Mestre Jesus, que praticou, pratica, nos mostrou, nos exemplificou o que é a virtude. E, logicamente, nós, quando começamos a praticar a virtude, tendo Jesus como nosso guia pelos seus ensinamentos, a cada dia vamos nos aproximando do que é a virtude no seu mais amplo sentido. Vamos mais adiante, diz o seguinte: ser bom, né, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Olha as qualidades que o nosso irmão Aderlei está assinalando aí, né, na tela, marcando o trecho. Olha quantas qualidades a espiritualidade nos mostra nesta mensagem o que é ser um homem virtuoso. Ser bom, nós podemos até nos rotular, eu sou uma pessoa boa, sou uma pessoa caritativa, laboriosa, mas nós temos que procurar mostrar na prática, não só nos nossos atos, mas nos nossos pensamentos, se realmente estamos sendo ou se estamos praticando a virtude. Sabemos que não é fácil nós trabalharmos a nossa renovação, mas com a fé, a persistência, né, nos ensinos de Jesus, aos pouquinhos nós vamos alcançando patamares mais elevados, nos espiritualizando como espírito, porque uma grande parcela de espíritos são, mas não são ainda o quê? Espiritualizados. E o que seria espiritualização? É praticar o Evangelho de Jesus.
Essa é a proposta. Este é o ensinamento que a doutrina nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo. No caso de hoje, estamos estudando sobre virtude no capítulo Sede Perfeitos. Nós sabemos que ainda não somos perfeitos, mas hoje já somos, sobre nós mesmos, mais perfeitos do que fomos em existências passadas. Basta nos conscientizarmos e continuar com o nosso trabalho seguindo essas orientações. Não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude, ou seja, quer mostrar que ele é uma pessoa virtuosa. Isso é falta de humildade, como veremos adiante. Pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia. E tem o vício que mais lhe opõe, o orgulho. Né? Ou seja, ele aqui está dizendo que o orgulho se opõe à modéstia. E nós temos que trabalhar em nós aqui a questão da modéstia. Temos que trabalhar em nós a questão do orgulho. Isso nós podemos fazer. É só nos compenetrarmos, nos avaliarmos, como fazia Santo Agostinho toda noite, né? Ele fazia um retrospecto do seu dia de trabalho, aonde ele tinha progredido e aonde ele tinha falhado ainda, ele procurava no dia seguinte trabalhar aqueles erros, né? Que muitas vezes nós erramos querendo fazer a coisa correta. É normal. Só erra quem tenta. Agora, tem o erro que é proposital. Aí é outra história, ok? A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de estabelecer-se. Aliás, estar-de-se, ou seja, chamar a atenção. Não é? Adivinham-na. Ela, porém, se oculta na obscuridade e foge à admiração das massas. Ora, o nosso cardeal aqui nesta mensagem, com certeza, né, até como cardeal, ele tinha um conhecimento grandioso da sua religião, das pessoas, né? E quando ele vem nos dar esta mensagem, é permitido a ele trazer essa mensagem, que ele fala muitas vezes do seu conhecimento, são alertas para nós, né? Para não chamar a admiração das massas. E hoje sabemos que tem muitas pessoas, põe milhões de pessoas, né, que gostam de chamar a atenção sobre a sua pessoa, né, com palavras de efeito, atos de efeito, justamente para chamar a atenção. É bom a pessoa, quando perceber isso, se é que ele é cristão, porque hoje cristão, nós sabemos que muitos, milhões, se rotulam de cristãos, mas na prática não são ainda. Por quê? Porque não seguem o nosso mestre Jesus, que nós sabemos que ele sempre andou no meio da massa, né? Ensinando, exemplificando, curando, não é? Trazendo a palavra de Deus, mas não era para chamar a atenção, não. Era para nos mostrar as leis divinas, e ele era o Espírito que veio a nós para chamar a nossa atenção para o reino de Deus na Terra, que é nossa responsabilidade. As informações foram passadas e são passadas até hoje. Adivinham-na e foge à admiração da... São Vicente de Paulo era virtuoso. Eram virtuosos o digno cura dar
e muitos outros, quase desconhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Olha que alerta para nós. Quantas pessoas hoje no nosso planeta são conhecidas no mundo todo, mas muitas vezes ainda são desconhecidos de Deus. E temos, muitas vezes, aquela pessoa humilde, né? Desconhecido das massas, vamos dizer assim, mas que com o seu trabalho, a sua virtude, ele é bem conhecido de Deus e dos Espíritos. Ok? Todos esses homens de bem ignoravam que fossem virtuosos. Deixavam-se ir ao sabor das suas santas inspirações. Esta palavra, hoje, no meu entender, não é? Inspiração. O que é sermos inspirados? É captarmos o que a espiritualidade nos passa. No caso de hoje, a mensagem que estamos lendo. É captar a mensagem, o conteúdo moral, filosófico, científico que a doutrina nos mostra. É fazermos a reflexão nossa e do mundo que vivemos. Por que estamos aqui? Não é? Por que Deus, na sua misericórdia para conosco, nos deu uma nova oportunidade do reencarne? O que é a lei da reencarnação? Não é? O que é lei de causa e efeito? O que é amar? Tudo isso são questionamentos dentro do que nós estamos lendo, virtudes, que nós temos que trabalhar, perceber e a cada dia ir o quê? Nos, digamos, aperfeiçoando como espíritos. Porque ao retornarmos à espiritualidade, levaremos conosco mais este ensinamento que aprendemos aqui e que é somado às existências anteriores. Então, a gente percebe que a nossa vida é um somatório de dias, né? De horas, minutos, anos, séculos, milênios, como espírito. E nós temos um compromisso conosco, com o nosso próximo, de trabalhar pela melhoria da nossa casa planetária. E isso ainda estamos muito aquém. Coisas do dia a dia que já eram para ser resolvidas há muito tempo, não são. Nós estamos sempre jogando responsabilidade em todos. Políticos, pessoas, e nos inocentando. Nós temos um grupo que estamos fazendo estudo do livro Nosso Lar. E lá em Nosso Lar é muito claro como esta colônia ela é administrada. Tem um governador, tem ministros e tem espíritos responsáveis por N fatores nesta colônia. Para o quê? Receber espíritos desencarnados quando são permitidos, pós-desencarne, ir para esta colônia. Vide André Luiz, que é quem trouxe todas essas informações, não só da colônia, como do plano espiritual. Tudo isso para nós lermos e nos tornarmos o quê? Pessoas virtuosas, com este ensinamento trazido por espíritos que conhecem profundamente aquilo que eles trazem a nós.
Eu, quando digo nós, não é querendo ser melhor do que ninguém, nós espíritas, que temos na doutrina, nos 5 livros da codificação, no livro Obras Póstumas, nos livros que acompanham tudo isso, né? Livros de André Luiz, Emmanuel e tantos irmãos, Dr. Bezerra de Menezes, que vêm com todas as informações, Joana de Ângeles, para que tenhamos, não é, toda, digamos assim, toda uma biblioteca espiritual para lermos, entendermos e praticarmos. O quê? Tudo que nós lemos é nos ensinando a praticar o amor. Porque sem amor nós não seremos virtuosos. Sem o amor não seremos caridosos. E vamos, com tantos outros adjetivos, que nós temos que ter essa visão e este conceito do que representa no meu dia a dia a doutrina espírita, nos seus pilares, né? Ciência, filosofia, religião. E é importante nós abrirmos. Hoje nós temos N fontes de consulta. Há tempos atrás eram os livros. Né? Hoje não temos rádio, o celular, internet, as rádios, as lives, né? Os vídeos, as TVs espíritas, tudo isso. E sempre que olharmos notícias do dia a dia, procuremos avaliar, fazer uma analogia entre o que estamos vendo e ouvindo com a doutrina espírita, para tirarmos uma conclusão. Porque sabemos que grande parte da imprensa, da mídia, muitas vezes ela gosta das questões sensacionalistas, que não é o nosso caso. Nós não somos sensacionalistas. Nós procuramos ver de forma racional aquela informação que chega a nós. Vamos primeiro parar, ouvir, avaliar, amadurecer e tirar a nossa conclusão, para nos tornarmos a cada dia, como é o título do estudo de hoje, virtude, para sermos virtuosos. Ok? No parágrafo seguinte, nós temos aqui, a virtude assim compreendida e praticada é que vos convido, meus filhos, a essa virtude verdadeiramente cristã. Ele aqui está fazendo, não é, uma distinção entre virtude do homem e a virtude cristã, ou seja, a virtude do Cristo em nós. Há diferença. Por isso que ele colocou aqui verdadeiramente cristã e complementa, e verdadeiramente espírita. Isso eu gosto sempre de lembrar a mim mesmo. Não é difícil para nós. Nós é que colocamos a dificuldade. Eu não posso porque isto é muito difícil. Ora, se tudo fosse difícil, no plano espiritual, quando chegasse, vou botar o meu exemplo para mim, olha, o Ronaldo, logicamente lá eu não teria o nome de Ronaldo ainda. Né? O Ronaldo foi quando eu nasci. Mas vamos imaginar, olha, Ronaldo, você vai reencarnar, tá? Já está aqui no planejamento nosso, você está reencarnando tal dia. Aí o que é que eu poderia dizer? Bom, eu não quero ir porque é muito difícil. Eu não vou ter condições, mais uma vez, de reencarnar. Não é assim. Vamos, digamos assim, encarar de frente aquilo que chegou a nós. Ponto 1.
avaliar. Bom, eu ainda não posso fazer isso, okay? Mas vou tentar. Se não for bem na primeira vez, eu vou tentar a segunda, a terceira, até eu começar a perceber que estou evoluindo naquilo que eu faço. É assim profissionalmente. E é assim que tem que ser na questão espiritual. Seja como médium, desculpa, seja como médium na casa espírita, seja como médium no dia a dia, como no trabalho, aonde eu estiver. Tenho que exercer ali a minha mediunidade, exercer a minha virtude. Isso nós podemos fazer todas essas correlações para ir o quê? Consolidando em mim, aonde eu estiver, eu tenho que ter virtude. E é ali que eu vou trabalhar a minha virtude, naquele momento. Saí dali, fui para outro local, continuo o meu trabalho de virtuoso. É assim que nós vamos, não? Não apenas ser ou procurar ser virtuoso na casa espírita. Não, lá nós vamos aprender e trabalhar com a espiritualidade. Mas temos o nosso dia a dia. Isso é fundamental, nós termos esta visão e prática. Ok? Verdadeiramente espírita é que vos concito, olha ele convidando aí, a consagrarmos. Ele está nos convidando. Vou repetir aqui. A virtude assim compreendida e praticada é que vos convido, meus filhos, a essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita. É que vos concito a consagrarmos. Afastai, porém, de vossos corações tudo que seja, olha lá, orgulho, vaidade, amor próprio, que sempre desadornam as mais belas qualidades. Se eu tenho belas qualidades, eu tenho que trabalhar a não voltar a ser orgulhoso, vaidoso, ter o amor próprio, ou seja, o amor próprio, eu só me amar. Os outros que resolvam seus problemas. Isso é amor próprio. Logicamente, não vamos abrir aqui hoje uma explicação sobre amor próprio, mas todos nós sabemos o que é, ok? Não imiteis o homem que se apresenta como modelo e trombeteia ele próprio suas qualidades a todos os ouvidos complacente. Modelo. Nós só temos um. Jesus. É nosso guia e modelo. Esse nós temos que seguir. Estejamos nós aonde estivermos. Este é o nosso modelo. Nós não podemos nos qualificar como modelo. Isso é o quê? É orgulho. Isso é o quê? Vaidade. Isso é o quê? Amor próprio. A virtude que assim se ostenta esconde muitas vezes uma imensidade de pequenas torpezas e de odiosas covardias. Eu, às vezes não, eu gosto de ver televisão, alguns programas, não que eu goste de assistir aquele programa, tá? Mas eu fico assistindo para fazer uma avaliação do que está se debatendo ali. No chamado canal aberto, né? E eu percebo, meus irmãos, que debate-se muita coisa. Eu gostaria
de que, digamos, uma vez por semana, num dia de domingo, os canais de televisão, as redes de televisão, fizessem um pool, não é? E estivesse presentes, hoje através, né, de lives, representantes de todas as religiões. E que se falasse ali sobre, por exemplo, o tema de hoje, virtude. Para que as religiões, não a religião em si, mas os religiosos, percebessem que o maior virtuoso que veio até nós, Jesus Cristo, ele trouxe a mensagem de quê? De paz, de amor. Não trouxe a mensagem, olha, eu estou criando a minha religião. Ele não fez isso. Ele veio servir ao nosso Pai, Deus, e a cumprir o quê? As suas leis. E modificar aquelas que não se coadunavam com as leis divinas. Isso que ele veio. Veio para servir, como ele mesmo afirma, não para ser servido. Mas a gente não vê em nenhum, pelo menos eu nunca vi um programa em que tivesse ali reunido vários representantes, só pode, digamos, um de cada, né, das diversas religiões, para que num debate sadio, equilibrado, amoroso, debatesse suas visões dentro da religião que ele frequenta, para que uma ajudasse a outra, não uma ser contra a outra. Agredir, né? ser violentado porque é de religião ABC diferente da minha, que a minha cura, aquela não, sabe? Ainda estamos neste estágio, ou seja, dentro da mensagem do cardeal, não é? Ainda não somos virtuosos, não praticamos a virtude. E muitas vezes existem pessoas que praticam a virtude, conhecemos, não? São severamente criticados. Faz parte, Jesus o foi crucificado pelos religiosos da época, por aqueles que se rotulavam o dono do poder. E ele, nos seus ensinamentos, né, sempre foi o quê? Muito incisivo, porque ele falava da palavra de Deus. Ele não negociava benesses para ele, não. Muito pelo contrário, não fazei da casa de meu pai uma casa de comércio. Não, ele nunca fez isso. Então, precisamos dessa união global, como é um termo que se usa muito hoje, né? Eu, antes de começar aqui o estudo, estávamos conversando com o Aderlei, né? Faltava ainda uns 10 minutos, com a nossa irmã Rosana, que também está aí, sobre a nossa doutrina no início do século XX. As casas espíritas tinham que ser registradas nas delegacias de polícia. Todos os médios tinham que ir lá, dar nome, endereço, obter autorização para que a casa espírita, os médios daquela época, fossem lá para estudar o mesmo evangelho que nós estamos estudando. A casa que eu frequento chegou a passar por isso, que era de 1926. Tinham casas mais antigas. Então, para nós percebermos que hoje nós temos esta liberdade de sair da nossa casa, nos preocupamos com outras coisas, né? A nossa casa está, todas as casas espíritas, vão ficar nas casas espíritas, que eram perseguidas,
estão lá com suas janelas e portas abertas, materialmente falando, para receber todo aquele que está com problemas muito sérios, doenças, não é, desequilíbrios, muitas coisas, e são atendidos grátis, não é, pela espiritualidade e pelos seus trabalhadores. Quando nós nos dispomos a essas tarefas, estamos aprendendo a ser virtuosos, nos espelhando nos grandes espíritos que vieram a nós e que estão emitindo das dimensões espirituais que nós ainda imaginamos, nunca tivemos lá, emitindo o quê? O seu pensamento, o seu amor, inclusive inspirados por nosso mestre. Tá? Para nós encerrarmos, para depois irmos para os comentários, diríamos só o seguinte: ó vós todos a quem a fé espírita aqueceu com seus raios, e que sabeis quão longe da perfeição está o homem, jamais esbarreis em semelhante escolho. A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros. Vamos parar aqui com essa mensagem de François Nicolas Madeleine, cardeal de França. Né? Agradecemos a oportunidade na noite de hoje e, a partir de agora, como sempre falamos, nos colocamos à disposição para alguma pergunta que sabemos que a nossa casa formula, né? Para aquele que quiser responder, ter seu comentário, dar as suas considerações, estamos à disposição de todos, ok? Wanda Cortez. Boa noite para todos os irmãos. Abraços fraternos. Infelizmente, a dita unidade de fé igualmente está longe de nós. A batalha diária contra o eu. Desculpa, é porque a letrinha pequena, eu tenho que me aproximar bastante, tá? É isso mesmo, nossa irmã Wanda. Mas estamos a caminho, isso é importante, né? Ultrapassando as nossas deficiências, mas seguindo adiante, seguindo o Cristo, né, com os seus ensinamentos. Isto é o fundamental. Não nos deixarmos abater pelas questões do dia a dia, que ainda faz parte de um mundo, como é rotulado como nosso, né? Um mundo de provas e de expiações. Ok? Então, é isso aí que nós temos que lutar, como é o caso da mensagem de hoje, para tornarmos realmente pessoas virtuosas. Tá bom? Vamos aguardar mais algum comentário de algum irmão que esteja em seu lar para nós trocarmos, né, mais algumas experiências. Tá bom? E sempre nos alertamos, né, de que o momento, por mais difícil que ele seja, é um ensinamento para todos nós. É um ensinamento para avaliarmos as dores, não é? A dor da separação material, o desencarne, como nós falamos, e tudo que está ao nosso redor, porque são muitas questões que nós ainda, eu quando digo nós, é a humanidade, ainda não entendeu ou não quer resolver, porque a questão de resolver todos esses problemas do planeta está em nós. A fome, a doença, tudo é resolvido. Basta querermos.
Basta, repito, sermos cristãos. Tudo será equacionado, tudo será resolvido. Basta nos colocarmos à disposição para o trabalho grandioso, para o trabalho redentor para nós e para a humanidade. Trabalharmos na nossa família, não é que é o nosso primeiro contato no reencarne, é com a nossa família. Não é? Ainda aquela criancinha no colo da sua mãe, do seu pai, né? Tios, avó, tudo isso. E aquela criancinha vai crescendo, né? E um dia estamos aqui, já pais, avó, tio, tia. Isso é o fundamental. E isso é a permissão divina para nós. Deus nos deu o mundo, nos deu a vida, nos dá o perdão, falhamos, a nossa doutrina não condena nem julga ninguém, nos esclarece novas oportunidades que receberemos, no que nós conhecemos como reencarnação, para evoluirmos, nos tornarmos espíritos mais perfeitos, mais bondosos, mais amorosos. E agora, meus irmãos, vamos à nossa irradiação para os lares. Vamos mentalizar sempre o nosso Mestre Jesus, que é o nosso guia e modelo. Agradecer por mais um dia em nossas vidas, mentalizar os irmãos que estão passando por enfermidades difíceis nos seus lares, nos hospitais, nos hospícios, manicômios, nas escolas, nas creches, nos asilos, nas clínicas, nas casas de repouso, nos presídios, nas ruas, nos campos e cidades. Todos nós somos filhos do mesmo Deus e irradiamos para todos os lares o seu amor e a sua infinita bondade para todos nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, do vosso ventre nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e na hora do nosso desenlace. Obrigado, Jesus, a Maria Madalena, aos irmãos da espiritualidade e a todos os irmãos que nos acompanham neste momento em seus lares. Que da casa de Maria Madalena, ela dirige a cada lar, a todos os locais, o seu grandioso amor, a sua infinita misericórdia, para que a cada dia sejamos espíritos mais virtuosos, que nos aproximemos da virtude exemplificada por nosso Mestre Jesus. Muita paz para todos nós, paz para o nosso planeta,
paz no mundo espiritual, muita paz. Que assim seja, graças a Deus.